Vou fazer... Deixa eu abrir aqui pra ver. São 5 tópicos, tá? 5 tópicos de assuntos que eu separei durante o ano inteiro. Desde o primeiro dia de janeiro até hoje, dia 26 de dezembro. Mas assim, já meio que prevendo o que vai acontecer nesses últimos 5 dias do ano aí, pra mim pelo menos, né? 5 tópicos de coisas que eu li, coisas que eu joguei e coisas que eu assisti. Tá bom? São 5 tópicos, eu vou falar um por um de cada vez. Pode ser que a lista demore um pouquinho aí, porque é bastante coisa, tá? E no final eu fiz até uma somatória em horas. Vocês vão entender. Então, vamos pro primeiro? É o seguinte. Vamos começar então com quadrinhos, tá bom? Todos os quadrinhos que eu consumi esse ano, tudo que eu li esse ano. Não necessariamente a coisa nova, coisa que eu não tinha lido. Tem coisa aqui nessa lista que eu já tinha lido, eu reli, ou pra fazer roteiro pra vídeo, ou por algum motivo. Inclusive alguns vídeos que eu fiz, não necessariamente eu reli os quadrinhos também, porque já estava fresco na cabeça. Mas os que não estavam tão frescos assim eu reli. Vocês vão perceber isso no decorrer da nossa retrospectiva aqui. Certo? Seguinte. Começando em janeiro, tá? Eu li The Walking Dead, tá aqui a primeira edição só pra representar, tá bom? Porque eu terminei de ler The Walking Dead do número 144 até o número 193. Isso em janeiro, tá? Essa foi a quantidade de edições, foram 49 edições que eu li só em janeiro de 2025. Logo depois, na sequência, Absolute Wonder Woman, Mulher Maravilha Absoluta. Na verdade, aqui a imagem tá do número 1, mas foi a edição número 3 e a 4, tá bom? Essas duas edições que eu li em janeiro, até porque as edições anteriores foram lançadas em 2024. Então em janeiro deu tempo de ler a 3 e a 4, que foram lançadas nessa época. Superman, edição número 3, também foi lançado em janeiro. Foi um dos quadrinhos lidos. E logo na sequência eu li Ultimate Universe. Universo Ultimate são 8 edições. A nova reformulação do Universo Ultimate da Marvel nos quadrinhos, tá? E assim, eu tô devendo algumas coisas no canal, alguns vídeos, mas desde janeiro eu já tava com planos com relação a isso. Então me perdoem pelo atraso, mas logo logo chega o Universo Ultimate no canal. Na sequência, Absolute Batman Absoluto número 4, que foi lançado em janeiro de 2025. E na sequência eu li O Negan Chegou. O Negan Chegou é um quadrinho em 6 edições. Eu li as 6 edições em janeiro, tá? Eu tenho inclusive a versão física aqui. Eu não vou ficar pegando as versões físicas das coisas que eu tenho, porque senão a pilha ficaria muito grande aqui de tanta coisa que eu li em 2025. A gente tá só em janeiro ainda, tá? Então 6 edições de Here's Negan. A Morte do Homem-Aranha do Universo Ultimate são 14 edições no total que eu li, tá? Não foi só a série principal, essa que tá na tela. Foi todo o momento da morte, desde o prelúdio, os spin-offs envolvendo Justiceiro, Ultimates e tudo mais. Então eu li todo o conglomerado ali. Também pensando em vídeo, mas ainda devendo.
Na sequência, Ultimate Spider-Man, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha Ultimate, dessa nova versão Ultimate no caso, né? São 6 edições, pelo menos a primeira parte que eu li em janeiro. O primeiro volume, no caso, né? Depois eu li, vocês vão perceber que tem muita coisa aqui um pouco até desconhecida. São quadrinhos de outras editoras, não necessariamente Marvel, DC. Então às vezes eu quero ler alguma coisa off, que não vai virar vídeo, que não vai virar nada pro Instagram, nem nada do tipo. Às vezes, principalmente a Darkseid, que é a que tá na tela aí. A Darkseid manda alguns lançamentos pra cá e eu gosto de ler. Então o Azola foi um desses quadrinhos que eu li. É um quadrinho bem rápido, bem curto. É legal, mas assim, totalmente fora da caixinha. Mas é muito rápido, porque não tem fala, então é muito rápido de passar ele, né? Ele tem 3 edições. Dentro de um volume só, são mais ou menos... Cada edição aqui eu tô contando como se fossem 22 páginas, tá? Então, por exemplo, o Azola não é dividido em edições. Mas, considerando 22 páginas ali, ele tem 3. E o Spa, que é da Darkseid, é um quadrinho bem maiorzão, ele é bem grosso, mas também ele é fácil de ser lido e rápido, e ele tem 15 edições ao todo. Não necessariamente, de novo, 15 edições, mas se eu pegar aqui 22 páginas vezes 15 edições, são 330 páginas, pelo menos. Isso é uma média, tá? É uma média, assim, bem média. Bem por cima. Não é um número exato de páginas, tá? É só pra gente ter mais ou menos uma noção no final. Isso foi lido em janeiro, tá bom? Agora, passando pra fevereiro, continuando nessa vibe aí de quadrinhos fora Marvel DC, eu li Crime e Poesia, também da Darkseid. Ao todo são praticamente 20 edições. Cara, esse quadrinho é bem legal. Tem alguns quadrinhos aqui que eu acabo me desfazendo, dando de presente ou fazendo alguma troca com outro que eu tenho um pouco mais de interesse. Mas o Crime e Poesia, por exemplo, é um quadrinho que eu mantive na minha coleção. Ele é muito bom, tá? 440 páginas, mais ou menos. Em fevereiro, eu reli o Atração Fatal, o volume 1. Porque eu tava fazendo a sequência de vídeos dos X-Men. E o próximo, porque o último foi Tolerância Zero. Acho que foi Tolerância Zero. Ou a Canção do Carrasco. Acho que foi a Canção do Carrasco. E o próximo, na sequência, seria a Atração Fatal. Então eu reli o volume 1 pra relembrar, né? São 3 volumes. Esse volume 1, na verdade, ele é composto por 11 edições, tá? É bastante coisa. Mas eu acabei meio que deixando os vídeos de X-Men um pouquinho de lado. E pretendo trazer eles de volta no canal, tá? Seguindo com o Absolute Superman. Aqui o volume 4, que foi lançado em fevereiro. Uma edição só. Voltando nos quadrinhos fora do eixo de super-herói, o Saros 136 da editora Draco. Ele tem uma média de 5 edições. Então, 110 páginas, mais ou menos. É um quadrinho nacional, mas sinceramente eu não achei tão legal assim. Então, né? Infelizmente. Absolute Batman número 5, o Batman Absoluto, uma edição lançada em fevereiro. Para vocês verem que a média de lançamento do universo absoluto nos Estados Unidos é 1 por mês. Então, é o tempo que leva para ser lançado o original, né? Então, imagina para chegar isso no Brasil. Em fevereiro foi a época ali mais ou menos da série do Demolidor. Aliás, a série do Demolidor eu acho que veio em março, se eu não me engano. Foi em março, mas em fevereiro eu já comecei algumas preparações de vídeos. Inclusive da origem do Muse, tem vídeo no canal. Tem vídeo de todo esse período que foi a inspiração para a série nos quadrinhos. Então, nesse momento em fevereiro, eu li
O Demolidor Artes Sombrias, que são 5 edições. Demolidor Prefeito Fisk, que são 6 edições. Que são exatamente a sequência. E depois Prefeito Murdoch, que são 8 edições. É toda essa sequência desse período das histórias do Demolidor, do Charles Soule. Que é muito bom, tá? Nos quadrinhos é muito bom. Na série não ficou aquelas coisas, mas no quadrinho é muito bom. E em fevereiro, para fechar, Absolute Mulher Maravilha, edição número 5. E isso fechou fevereiro, tá bom? Entrando em março, a continuação das histórias do Demolidor, que já não tem tanta relação ali com aquele arco da série, né? Mas eu continuei lendo algumas coisas depois. Então, a morte do Demolidor, em 4 edições. Isso abrindo março. E toda a fase do Chip Zdarsky, do Demolidor... Toda não, né? A primeira parte das edições corridas, porque são 12 edições nesse momento. 12 edições de Demolidor do Chip Zdarsky. Em março ainda, Cavaleiros do Zodíaco Final Edition. Eu já li o mangá de Cavaleiros do Zodíaco há muito tempo atrás, mas a Final Edition veio meio que para substituir o que já era o mangá antigo de Cavaleiros. Tem alterações do próprio Masami Kurumada, tem... Ele tá arrumando alguns pontos, algumas pontas soltas, algumas falas esquisitas, algumas coisas desconexas. E essa Final Edition é pra vir a ser a edição oficial de Cavaleiros do Zodíaco no mangá. Então eu li o primeiro volume, que são 260 páginas. Em média aí de edição de quadrinho, 260 páginas... dividido por 22, são 11, quase 12 edições. Então é bastante coisa, né? Absolute Mulher Maravilha veio em... Esse é o número 6, tá? Veio em março também. Aí começou o Caçador de Marte Absoluto. Eu amei esse quadrinho. Esse quadrinho eu achei muito, muito, muito bom. De verdade. Toda a série dele é fora do eixo Marvel e DC padrão, sabe? É fora do padrão de super-heróis. Achei muito bom. Eu sei que muita gente não gostou exatamente por isso, mas eu gostei por isso. Então, a edição número 1 chegou em março. E daí veio a animação de Devil May Cry. Pra fazer um vídeo de resumão de toda a série, toda a franquia Devil May Cry, eu reli algumas publicações, seja em quadrinho, seja em mangá. Então existe um quadrinho de Devil May Cry em 3 edições, que ele meio que reconta o primeiro jogo. E o mangá de Devil May Cry 3, ele é um bom complemento para a história no geral. São 2 edições de mangá, mas ao todo são 313 páginas, é bastante coisa. E, para fechar a leva de Devil May Cry, o mangá de Devil May Cry 5, que são 36 capítulos de mangá, são 1080 páginas de mangá. Isso foi o que eu finalizei em março, tá? Isso me ajudou muito a fazer aquele roteiro do vídeo de Devil May Cry, da franquia geral de Devil May Cry, como preparação também para a animação e tudo mais. Então eu tinha isso bem fresco na mente. É um material que eu nunca tinha lido e gostei bastante de ler, principalmente a do 3 e a do 5. O quadrinho não é aquelas coisas, não. Mas, começando abril, Lanterna Verde Absoluto chegou em abril com a primeira edição. Eu continuei a leitura da segunda parte
da fase do Chip Zdarsky, do Demolidor. E aqui são 25 edições. É bastante coisa, né? 25 edições. São 550 páginas. O Reinado do Demônio, que chegou em 7 edições, a história principal. Eu li ela em abril, junto com os spin-offs. Os spin-offs do Cerco aos Heróis, que faz parte ali do Reinado do Demônio, que é horrível. Sinceramente, o Reinado do Demônio, a série principal, eu achei legalzinho. É interessante. Mas os spin-offs são péssimos, péssimos, péssimos. Pra mim, sinceramente, foi um dinheiro jogado fora. E foram 12 edições, tá? Bastante coisa. Continuando as histórias do Zdarsky, veio Demolidor, A Mulher Sem Medo, Woman Without Fear, com 3 edições. Um período bem curtinho ali, onde a Elektra assume o manto, né? Por um tempo. O Flash Absoluto chegou em abril também, tá? Caçador de Marte número 2, o Caçador de Marte Absoluto, chegou junto em abril. E aqui eu fiz um videozaço, sobre toda a franquia Arkham. De tudo que é Batman Arkham, não só dos jogos. E eu listei isso em forma cronológica, explicando, fazendo resumo e tal. Eu poderia só pegar um resumão na internet para fazer esse vídeo? Poderia. Seria muito mais fácil, né? Muito mais simples. Mas o que eu fiz? Eu li tudo. Eu já tinha lido algumas coisas antes, mas eu reli e terminei de ler algumas que faltavam que eu nunca tinha lido. Então, Road to Arkham é uma edição só, curtinho. Arkham Origins, o quadrinho, são 8 edições. Arkham City, são 5 edições. Arkham City Digital, o capítulo digital, são 7 edições. Esse, por exemplo, é um dos que eu nunca tinha lido, tá? Arkham City Endgame, são 6 edições. Arkham Knight Genesis, são 6 edições também. E é isso. De Arkham, foram esses quadrinhos que eu li em abril. E para fechar abril, Tex. Bem fora do eixo ali. Mas de vez em quando é bom ler alguma coisa diferente, né? Então, Tex, esse arco da Colorado Bell, que são 225 páginas, tá? 225 páginas são, em média, 10 edições, mais ou menos. Fechamos abril. Agora, partindo para maio, eu reli Supergirl Mulher do Amanhã em 8 edições, porque eu fiz o vídeo, né? Então, para ficar um pouco mais fresco na cabeça, reli esse quadrinho que é maravilhoso. Absolute Lanterna Verde número 2 chegou em maio. Absolute Flash número 3 chegou em maio. E Absolute Caçador de Marte 3 também chegou em maio. E em maio foi basicamente só isso. Foi pouca coisa, porque eu estava me preparando para uma viagem que eu faria em junho. Em junho eu fui dar uma voltinha pro sul. Inclusive vocês... Bom, quem me viu, né? Quem me viu no canal Piuí, foi em junho que eu fiz uma tour aí pro sul, passei em vários lugares e tal. Quem me segue no Instagram, aí, inclusive, quem não me segue aí, ó, @NerdAllStars no Instagram, eu sempre vou registrando as viagens, né? E deve ter visto que em junho eu tava lá pra baixo, passando um pouquinho de frio. Então em maio foi pouca coisa, porque teve essa preparação pra junho, que também não foi tanta coisa assim. Então em junho, Absolute Lanterna Verde número 3, Absolute Flash número 4, a biografia não autorizada de Lex Luthor,
que inclusive eu reli, porque eu já tinha lido, e eu reli para fazer vídeo. Então, desse quadrinho tem vídeo lá no canal. E, para fechar junho, Caçador de Marte Absoluto número 4. Esse foi o mês de junho. O mês de julho começou com o Absolute Lanterna Verde, e vocês vão ver agora a diferença de tamanho dos meses. Como um mês eu tava fazendo outras coisas, nesse mês eu já tava em casa. O mês de julho é longo. Então, Absolute Flash número 5. E aí eu comecei a fazer uma leva de vídeos que eu ainda não terminei, que eu pretendo chegar até as Guerras Secretas de 2015 para refazer esse vídeo, né, que eu já fiz há anos atrás, mas refazer numa qualidade melhor e tentar ir além aí com algumas outras publicações da Marvel desses períodos, né? Então eu tive que reler muita coisa para fazer vídeo, começando com Mundo de Vingadores, o volume que tem 6 edições, que começa a nova Marvel, né? A fase da nova Marvel. O Último Evento Branco, que são 5 edições, que é sequência direta. E o Prelúdio para Infinito, que são 6 edições, que também é uma sequência direta. Mas aí tem uma leve pausa que eu faço para voltar para ler Novos Vingadores, começando com o Tudo Morre. O Tudo Morre, inclusive, tem vídeo no canal, tá? Foi feito nesse período. Os Vingadores Infinito, que é junto... Aliás, esse daqui são 4 edições, que é junto com a saga principal. Aqui é o Novos Vingadores Infinito, que são 6 edições, mas que é tudo junto com a saga principal Infinito. Que são 6 edições, mas são aquelas edições mais longas. Então são 220 páginas. São 6 edições oficialmente, mas no total aí é mais ou menos 10 edições. Ainda em julho, a continuação, né? Novos Vingadores Mundos Paralelos. No meio do caminho chegou o Absolute Caçador de Marte número 5. Voltando para essa fase do Jonathan Hickman com Os Vingadores Adapte-se ou Morra, com 5 edições. Os Vingadores Infinitos, 5 edições. Novos Vingadores Um Mundo Perfeito, com 6 edições. E aí entrou o Tempo Esgotado, que são 4 volumes, ao todo são 20 edições, mas as últimas são maiores. Então, é muita coisa, é muita página em Tempo Esgotado, 20 edições. 20 edições vezes 22 páginas mais ou menos, são 440 páginas, mas eu não estou contando ainda que as últimas edições têm mais número de páginas, então é bastante coisa. Então tudo isso foi no mês de julho, teve muita coisa. E que inclusive eu preciso continuar essa leva de vídeos. A leitura foi feita para isso, né? Mas os vídeos não chegaram ainda. Mas vão chegar, calma, vão chegar. Começando o mês de agosto, eu meio que continuei a leitura aí com O Eixo, que são 9 edições nessa fase que é péssima, é horrível, é um quadrinho muito ruim. E chegou Absolute Lanterna Verde número 5. No meio do caminho ali, né? Por que eles estão bem no meio do caminho? Porque enquanto lançava, eu lia e fazia vídeo. Então por isso que eles aparecem bem no meio. Porque depois, na sequência do Eixo, por exemplo, eu li O Homem de Ferro Superior. Homem de Ferro Superior são 9 edições, tá? Toda essa fase com a armadura do Tony Stark superior. Nessa época teve
perto do lançamento de Metal Gear Delta, o remake do Metal Gear 3. Então eu li... Aliás, eu tô fazendo a saga Metal Gear, né? Sinceramente, ela não tá indo bem no canal. Eu tô fazendo porque eu amo muito Metal Gear. Mas eu aproveitei essa época pra fazer os lançamentos desses vídeos por causa do lançamento novo do jogo. Mas o jogo, sinceramente, foi meio esquecido. Em 2025 ele tá meio apagado. Então, não sei nem quando vai continuar esses vídeos, tá? Mas foi nessa época que eu li o mangá de Metal Gear Solid, que basicamente é a recriação do primeiro jogo. Não é nem mangá, é quadrinho, tá? É numa versão de quadrinhos com 12 edições. Na sequência chegou Absolute Flash número 6 e Caçador de Marte Absoluto número 6. E foram os que fecharam os arcos, os primeiros arcos desses personagens. Setembro também foi um mês que eu li pouca coisa, onde eu li Absolute Lanterna Verde número 6, que fechou o arco, né, do Lanterna Verde. E Oco, o Ciclo da Água, que eu já tinha lido há muito tempo atrás, são 100 páginas, tá? É um lançamento no Brasil da Mitos. E eu li esse porque, na verdade, eu queria ler a sequência e eu, sinceramente, não lembrava direito do primeiro volume. Então eu reli esse primeiro volume com 100 páginas para ler O Ciclo da Terra, que é a sequência, com 100 páginas. Sinceramente, na minha cabeça, Oco era um pouquinho melhor. Com essa relida, não sei, não desceu tanto não. Mas setembro foi só isso, porque eu tava me preparando para uma viagem em outubro, que foi quando eu fui pro Chile. Eu fiquei 20 dias no Chile. Então, sinceramente, em outubro, eu só li Absolute Evil número 1. Foi o único quadrinho que eu li em outubro, exatamente porque eu passei 20 dias viajando. Então, não deu muito para ler alguma coisa lá. Na volta, em novembro, eu li a nova história do universo DC, que são 120 páginas. São 4 edições, mas são aquelas edições mais longas, que ao todo daí 5 edições e meia, mais ou menos. Esse quadrinho lançou esse ano, começou a lançar acho que em janeiro, se eu não me engano, não, em abril mais ou menos, e terminou em outubro, em outubro, que foi quando eu peguei pra ler de uma vez aí no comecinho de novembro e fiz vídeo, tá? Então tem vídeo desse quadrinho no canal. E novembro teve Absolute Batman do número 7 até o número 14, tá? Eu finalizei as leituras do Batman Absoluto e fiz vídeo desse segundo arco. Então são 8 edições em novembro. E para finalizar, dezembro, Mulher Maravilha Absoluta, do volume da edição número 6 até a edição número 14, são 9 edições. E Absolute Superman, da edição número 6 até a edição número 14, que são 9 edições. Esses são os últimos quadrinhos lidos em dezembro. Então, finalizando o ano. Batman Absoluto, esse segundo volume, já tá no canal. Mulher Maravilha Absoluta, esse segundo volume, já tá no canal. O Superman Absoluto ainda não tá no canal, porque a edição 14, que foi a última, foi lançada antes de ontem, no dia 24 de dezembro. E sinceramente, não adianta eu fazer um vídeo agora, nesse finalzinho de ano, porque muita gente tá viajando, né? Convenhamos que as pessoas não estão tão interessadas assim em saber sobre quadrinho nesse período de férias. Então em janeiro ele volta, tá? Esses foram todos os quadrinhos que eu li em 2025. Ao todo, foram, em média, tá? Isso daqui é uma média, assim, 531 edições,
que dá mais ou menos aí 11.682 páginas. Essa foi a quantidade de páginas que eu li em 2025. É bastante coisa. É bastante coisa, mas assim, sinceramente, eu acho que 2025 foi um dos anos que eu menos li. Que eu menos li quadrinho. Eu li pouca coisa, por motivos de... Estou cansado, chefe. Estou cansado e... Tem muita coisa de lançamento que não tá me interessando. Então, assim, coisa antiga eu já li bastante, praticamente tudo que eu gostaria de ler. Então por isso que às vezes eu tô pegando coisas mais aleatórias, alguns lançamentos da Darkseid, alguns lançamentos da Mythos, alguns lançamentos, não necessariamente coisa nova, né, mas alguns quadrinhos que eu já tenho aqui que eu deixei de ler ou esqueci a anterior para ler a sequência. Então eu tô gostando de fazer isso ultimamente e isso vai continuar acontecendo em 2026. Mas em 2026 eu pretendo ler um pouquinho mais. Então, uma das resoluções aí pro próximo ano é ler um pouquinho mais de quadrinho. Agora, isso tudo não conta os quadrinhos que basicamente viraram vídeo. Tem muito vídeo de quadrinho que foi feito esse ano que eu não precisei reler o quadrinho. Então, tem muita coisa aí que eu lembrava a história, então só de fazer a escrita do roteiro junto com as páginas ali já foi dando certo. Então, isso é a média basicamente do que eu parei, sentei e realmente li a história. Então é isso. Sobre quadrinho, é isso.